4 pregações falando acerca do ide. Ide. O que seria esse ide? Para quem Jesus disse esse ide? É para mim? É para você? É só para os pastores? É para os missionários? Para quem é? Eu vou pedir que isso, Beto, acende aí. Já tem as pessoas que já não estão enxergando mais direito, aí no escuro. A vista não ajuda. Aí eu vejo algumas pessoas cheirando o celular às vezes assim, ó. Aí eu falo, deve estar fedendo o celular e está tentando ver alguma coisa, mas não. Já é as vistas, Caio, que já está lá longe já e não consegue mais enxergar direito. Leia comigo, todos acharam, amém? Marcos, eu falei Marcos, né? 16:15 diz assim, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Feche seus olhos, enquanto o Jones prepara ali um vídeo que eu pedi para ele. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, Abba, mais uma vez eu estou aqui na condição de servo, peço a tua direção, que o Senhor possa guiar, me direcionar até onde a tua vontade permitir. Eu só irei, Senhor, só falarei aquilo que o Senhor permitir. Então eis-me aqui, usa-me, e a tua igreja possa receber a palavra, Senhor, que vem dos céus. Abençoa cada um, em nome de Jesus, que possa fazer o que está escrito no livro dos Salmos, pegar a tua palavra, esconder no coração, para não pecar contra ti. Então, fala a tua noiva nessa noite, que assim seja, amém e amém. Podemos assentar? Irmãos, eu quero passar um vídeo, eu sei que a imagem do nosso data show não está das melhores, mas eu queria que você observasse esse vídeo que vai passar aqui, com muita atenção, em nome de Jesus, amém? Jones está tremendo. Eu acho que é na mesa mesmo, Jones. Acho que é o volume daí, da mesa. Gente, eu já falei o quanto eu odeio cabos, né? Esses cabos, eles resolvem falhar, esse tipo de coisa. Não é o Renato Russo ali, tá? Parece, mas não é ele. Quer pôr o volume no celular e colocar simultâneo? Não vai dar? Como fala nas igrejas pentecostais, o diabo está se levantando, amém?
Vamos orar e repreender em nome de Jesus. Não, irmão, é só cabo, não tem diabo ali não. Vamos esperar só para ver se o que eu falei dá certo. Porque esse vídeo tem tudo a ver sobre o que eu vou falar nessa noite. E eu queria que vocês... Eu estou ouvindo um som baixinho aqui. E não é o Samuel. Gente, se não der certo, amém. Fica tranquilo. Um dos projetos nossos é, ano que vem, a gente melhorar um pouco a nossa estrutura de som, amém? Porque enquanto os meninos estão ali, deixa eu falar algo aqui. Primeiro quero agradecer. Ontem nós tivemos um culto aqui abençoado e eu já observei algo. Quando nós temos adorar no sábado, geralmente o povo dá uma fugida do domingo. Já observei, eu acho que eles... E quantas vezes você... Olha, aí, só foi começar a falar, o som voltou. Falei que era o diabo, irmão, é só repreender ele. Vai dar certo? Pode. Observem. E se Cristo voltasse hoje, para quem você gostaria de ter falado do Evangelho? Vou dar um desconto. E se Cristo voltasse hoje, para quem você gostaria de ter falado do Evangelho? Se você soubesse que um amigo seu acabou de falecer. E o pior, ele não conheceu Jesus Cristo. E neste momento você se lembra que nunca apresentou a ele. Você já imaginou a dor que você sentiria? Ou você não sentiria? Ou você não pensa muito nisso? Em saber que ele está no lugar de tormento, Onde tem choro e ranger de dentes. e quantas vezes você perdeu a oportunidade de falar do amor de Jesus a ele por medo, vergonha ou receio? E tudo pra quê? Para proteger a sua reputação? Isso não é amor. Isso é amar a si mesmo. É amar mais a si mesmo do que a verdade sobre o que Cristo fez. Há 2000 anos, Jesus Cristo deu a sua vida pela redenção dos nossos pecados, através do sangue dele, derramado na cruz do Calvário. Eu te garanto, se você entender a importância desse sacrifício, Você estaria em prantos por compreender o grande amor de Jesus Cristo pela sua vida.
E você vai estar tão motivado que esse vai ser o foco da tua vida. E o propósito de cada conversa. E através da tua vida, muitas almas terão a sua eternidade modificada. Você compreende a profundidade disso? Isso realmente aconteceu há 2000 anos atrás. Agora pergunte para si mesmo. Se você sabe que isso aconteceu realmente, Por que você não dá a devida importância a esse sacrifício? por que você não vive isso? Porque Não espere perder a pessoa que você ama para poder acordar. pois pode ser muito tarde. Então acorde, você que se considera cristão. Você não está assistindo esse vídeo em vão. Deus quer mais de você. Deus tem um propósito na tua vida. E Ele quer te elevar a níveis mais altos. Vamos orar? Som. Amém? Esse vídeo, ele tem tudo a ver sobre o que eu quero falar nessa noite. Domingo passado, nós estávamos aqui, pode acender as luzes, por favor? Nós estávamos aqui orando e Deus me incomodou muito sobre a questão do ID. É muito interessante, por quê? Porque nós fazemos aqui uma vez por ano um culto, que é um culto muito direcionado, muito intencional a essa questão, que é o do Portas Abertas, que é o domingo da igreja perseguida, né? E ao mesmo tempo nós tivemos o aniversário da igreja, algumas semanas atrás, aonde foi representado aqui a igreja adormecida. A igreja que, enquanto muitas pessoas estavam precisando, a igreja estava dormindo. E Deus me falou sobre o nosso maior propósito como cristãos aqui. A gente tem alguns propósitos, irmãos, que são fundamentais na nossa vida. E um deles, essa palavra cristão, sabe o que significa? Ser igual a Cristo. Ter Cristo como referência. E se a gente quer viver Cristo, a gente tem que obedecer e viver como Cristo viveu. Senão não vai fazer sentido nenhum. Senão tudo aquilo que a gente vem aos domingos, senta, adora, faz toda a nossa relevância de servos aqui no sentido igreja, mas esse contexto ele é muito mais abrangente na nossa vida. Se a gente não cumprir, e aqui esse ID, ele não está dando alguma outra hipótese, ele está dando uma ordem, ele está comissionando a ir, tem que ir, tem que fazer, é isso que Cristo está dizendo aqui. Ele está no final da sua caminhada com os seus discípulos, e para vocês entenderem, Jesus ele veio em forma de homem. Está escrito lá em João, o Evangelho de João, ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Esse verbo é Cristo, esse verbo é o próprio Deus encarnado em Jesus. Ele veio em forma corpórea, através de tudo aquilo que muito, se você não sabe, ele nasceu de uma mulher virgem, Maria, foi profetizado, estava escrita ali, uma das maiores profecias sobre ele, Isaías 53, que fala toda a sua trajetória, mas em Isaías 9 também fala sobre o seu nascimento, o próprio Moisés descreveu sobre ele, todos os profetas falaram dele, disseram que ele viria, ele veio, ele
Ele morreu, mas Ele nos deixou uma missão. Ele veio para que nós pudéssemos cumprir aquilo que Ele deixou estabelecido nessa terra. E não dá para a gente fugir disso. Não tem como a gente fugir. Um dos temas que eu quero falar aqui, isso mais futuro, hoje eu quero abranger mais a questão do ID, é sobre vocação e chamado. São duas coisas que há uma confusão tremenda. Que pessoas não sabem o que é o chamado e não sabem o que é a vocação. Mas deixa isso para depois. Eu quero falar sobre esse ID. Precisamos entender o ID. Esse ID aqui, irmão, vamos lá. Pastor, aonde eu cumpro esse ID? O que é esse ID? Primeiro, vamos entender o que foi lido aqui. Disse-lhes. Para quem que ele está dizendo? Para os seus discípulos. 11. Eram 12. Mas um o traiu, escolheu o caminho errado, vendeu Cristo pelas 30 moedas, Judas Iscariotes. Então ele, tomado de ressentimento ali, o peso na sua consciência, arrependimento não, porque arrependimento ele gera algo bom em nós. Judas não, ele sentiu remorso, e o remorso fez com que ele colocasse uma corda em seu pescoço e se matasse. Então Jesus agora está falando aqui, terminando tudo aquilo que ele falou durante os 3 anos da sua missão para os seus discípulos. Ele está falando agora aqui para os seus 11 discípulos, dizendo: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, ele está dizendo aqui, pregai o quê? O evangelho. E o que é o evangelho? É a palavra de Deus. É o poder de Deus. O evangelho é aquilo que Jesus ensinou. Ele está dizendo: ide, pregai, dizei, falai, repassem aquilo que vocês aprenderam em mim, repassem tudo aquilo que vocês viram em mim, a todo mundo. Porque o evangelho, ele é a palavra de Deus, e o próprio Cristo diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus aqui não está dizendo assim, preguem moda, preguem discordância, preguem briga, preguem o ponto de vista. Não, ele está dizendo assim, preguem o evangelho. O que acontece muito, por que hoje, irmão, as pessoas têm uma dificuldade de vir para a igreja? O Jones me mandou um vídeo e me fez refletir demais, Jones, demais. Foi feito um mini, como é que eu posso dizer, um mini documentário. E esse documentário, o que ele fazia? Ele pegava em diversas regiões do Brasil, ele pegava diversas pessoas no sentido geral, e ele tinha, me ajuda aí de onde se eu errar aqui, mas ele tinha 3 perguntas, exatamente isso. O que é ser cristão? O que é igreja? E o que é Jesus Cristo? Essas 3 perguntas eram feitas. E essas perguntas eram feitas de maneira aleatória, em vários lugares, parecia como se fosse na Praça da Sé, como se fosse em lugares diversos, onde passava milhares de pessoas. E cada uma dava o seu parecer do que era isso. Cara, e é assustador, é muito assustador ainda como as pessoas nos veem. Vocês sabiam disso? Vocês têm ideia disso? Nós acabamos, por exemplo, de orar aqui pelas ofertas e dízimos. E sabe o que a maioria das pessoas falaram quando você falou assim? Você sabe o que é a igreja? Ela dizia assim, é um lugar de manipulação. É um lugar onde as pessoas vão e elas dão dinheiro.
É um lugar que virou um comércio. É um lugar que virou mentiras. O que é ser cristão? Aí a maioria, irmão, falava isso. É o lugar onde as pessoas falam, mas não vivem. É assim que as pessoas nos veem. É assim que ainda muitas pessoas nos veem. E sabe quem é o maior culpado disso tudo? Somos nós. Nós somos os maiores culpados disso tudo. Aqui na igreja, se eu fosse falar dízimos e oferta, está lá, está aqui, irmão, está aqui. E eu não vivo da igreja, eu já falei isso aqui muitas vezes. Mas só que eles pegam no sentido geral todo mundo e colocam lá, dizendo assim, não, todos são ladrões. Os pastores viraram os marqueteiros. Os pastores viraram isso e aquilo. Os pastores não vivem para enganar os seus fiéis. Teve uma jovem lá, eu lembro exatamente o rosto dela, quando perguntou assim, e Jesus Cristo? Ela falou, para mim, ele não existe. Para mim é só alguém aí que criaram, fantasiaram e usam ele para poder roubar dinheiro dos trouxas. É isso, irmão. É isso que muitas pessoas pensam de nós. Só que Jesus, ele está dizendo assim, ó, ide, vá. E fale também para essas pessoas, porque essas pessoas são importantes para mim. O que acontece é que pregar o evangelho verdadeiro hoje, você tem que, às vezes, desvincular o evangelho de muitas coisas que as pessoas criaram, e elas criaram seus factóides achando que é verdade. Por exemplo, para especificar melhor o que eu disse, se você disser assim, vai lá na minha igreja, hoje diminuiu um pouco, mas eu tenho certeza que ainda existe. Ah, mas a sua igreja é aquela lá que eu não posso usar calça? Não é assim? Ah, a sua igreja é aquela lá que eu não posso usar um brinco? Ah, a sua igreja é aquela lá que as pessoas ficam gritando alto? A sua igreja é aquela lá que as mulheres ficam separadas dos homens, um senta para um lado e senta para o outro. Por quê? Porque o evangelho foi desvirtuado no meio do caminho. O evangelho foi desvirtuado em muitos sentidos. Porque o evangelho verdadeiro, ele veio para inclusão, irmão. Ele veio para incluir pessoas. O evangelho de Cristo é aquilo que eu falei outro dia aqui. Você conhece alguém que é pecador, então o lugar dela é aqui. Porque o próprio Cristo disse que ele não veio para os santos, ele veio para os pecadores. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. O problema é que a gente traz, as pessoas vêm, só que às vezes a própria igreja, ela tem a mania de repelir as pessoas, porque ela quer colocar um jugo, aonde Cristo está dizendo, não, eu estou tirando o jugo, não é para colocar outro jugo em cima dela. Esse é o problema do evangelho. Porque, infelizmente, por a Bíblia ser interpretativa, muitos mau caráteres usam ela para poder realmente ganhar e poder tirar a lã das suas ovelhas. É a verdade. É a verdade, irmão. Eu jamais vou aqui falar mal de igreja A ou B. Deus não me chamou para isso. Mas eu estou falando aqui o que Cristo mandou eu dizer. O que Cristo mandou eu falar. E no livro de Jeremias e Isaías também fala quase a mesma coisa. Diz assim, ai de vós, pastores, que roubam a lã das minhas ovelhas.
E ele diz assim: eu, o pastor, um dia cuidarei delas. Um dia cuidarei delas. Então, um dos grandes problemas do ID, eu te entendo. E se você já tentou falar assim para alguém, vai lá na minha igreja, vamos lá, vem ouvir a palavra. E eu vou te mostrar aqui um dos grandes problemas, às vezes porque a gente não consegue trazer ninguém. Precisamos entender o ID, por todo mundo. Esse todo mundo aqui, irmão, por muito tempo, eu ouvi questionamentos sobre missões. Ah, que eu amo missões, ah, que a igreja tem que ter missões, ah, que isso, aquilo, ah, que precisa de missionário na África, ah, que precisa de missionário aqui, ali, aqui, acolá. Então, deixa eu citar aqui alguns dados importantes para você entender. Muito importante. Existe um centro de pesquisa no Brasil, muito conceituado, ele faz pesquisas durante eleições, durante muitas coisas, que se chama IBGE. Quem já ouviu falar do IBGE? O IBGE ele faz levantamento, ele faz o censo, ele conta pessoas e ele quer saber tudo. E o IBGE, ele serve para determinar muitas coisas. Ele determina faixa etária, idade. Você sabia que a reforma da Previdência passou por um censo, porque justamente os idosos estão vivendo mais? Você sabia que, por causa disso, a reforma da Previdência ela foi alterada, porque hoje o que entra não é suficiente, porque os velhinhos estão durando mais, aí tem que pagar mais, e o caixa não aguenta. Você sabia que o IBGE é responsável pelas pesquisas eleitorais? Você sabia que o IBGE ele sabe quem ganha tanto, quem ganha menos, qual é o estado mais rico, qual é o estado mais pobre, qual é a região que se desenvolve, qual é que está atrofiada? O IBGE determina muitas coisas. E fizeram um IBGE, um censo acerca de religião. Um dos primeiros. E em 1872, o Brasil era 100% católico. 1872. Não foi ainda o IBGE, mas por quê? Porque todos sabem que o Brasil foi colonizado pelos amados, queridos, eu estou falando isso aqui, meu coração dói em falar isso, mas nós infelizmente fomos colonizados pelos portugueses. Altamente católicos, altamente influenciáveis, e nós quase fomos colonizados pelos ingleses. Nós podíamos ter sangue inglês, apesar de eu achar que eu tenho, mas com essa cabeça aqui de cearense não tem nem o que falar, né? O inglês ficou longe, mas quase, foi entre os ingleses e os franceses, né, André? Se eu não me... Holandeses, isso mesmo. Eu ia falar dos miseráveis dos franceses, mas nem eles não. Então, pela colonização, nós crescemos um país altamente católico. Normal, natural. Alguns dados aqui, para você entender. Por que eu estou falando desse assunto de ir de pregar? O IBGE, em 2010, segundo o IBGE, o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, havia cerca de 42 milhões de evangélicos. 42 milhões, irmão. É a pessoa que vai lá, hoje já não é tão assim, né? A pessoa bater na sua porta, qual é a sua religião? O que eles fazem hoje? É muito comum. Quando você vai preencher qualquer tipo de dado, qualquer tipo de coisa, você tem que informar um monte de coisa, não é? E uma delas, às vezes, é, qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Eu sou católico, eu sou espírita, eu sou da Umbanda, eu sou do Candomblé, eu sou isso, eu sou aquilo. No país, o que representava 22%
da população brasileira. 42 milhões de brasileiros cristãos evangélicos representa 22% da população brasileira. Público também, estudo realizado em 2013 e 2014, em que os protestantes já representavam 26% da população brasileira. E segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa Datafolha, no fim de 2014, os protestantes já seriam 29%. 29%. Mostrando um rápido crescimento do grupo religioso no Brasil. E segundo um laboratório que tem aqui, que eu não vou me arriscar o nome, em 2017, 27% da população brasileira já era protestante. 2017. Eu vi muito, eu cresci muito, ouvindo acerca de que nós devemos pregar o amor de Deus, e eu quero falar sobre esse, por todo mundo, aonde é o todo mundo? Aonde é o todo mundo? Hoje, irmão, no estado que eu nasci, por exemplo, Piauí, é o estado mais católico de todo o Brasil. 87% de todo aquele estado é católico. E aqui, quero abrir um parênteses bem grande aqui. A questão não são números. A questão não é a gente dizer assim, olha, nós somos maiores, olha, nós queremos crescer para ser maiores. Não é isso. A questão é a gente levar aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós chegamos aqui na igreja e nós absorvemos. O que acontece muitas vezes é que a gente não consegue nem evangelizar dentro da nossa casa. O que acontece muitas das vezes é que a gente não consegue evangelizar nem no nosso trabalho. E a gente quer entender missões, a gente quer entender o ID. Irmão, vocês viram o que foi falado aqui? Todo dia pessoas morrem sem ouvir falar de Jesus. Todos os dias pessoas vão para o inferno. Inferno, tem gente que, não fala inferno, não fala inferno. Inferno, lago de fogo. Porque não é pregado o evangelho. Porque tem medo. Porque tem receio. Porque o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? E se chegar diante de Cristo, e Cristo cobrar a vida dessas pessoas de você? E se quando Cristo aparecer diante de você naquele dia, e falar assim, cadê? Cadê, irmão? O ID, o todo mundo é minha casa. O todo mundo é meu trabalho. O todo mundo é a faculdade. O todo mundo é com quem eu vivo. Esse é o todo mundo. Se eles vão aceitar ou não, aí é problema deles, mas a nossa parte precisa ser feita. O problema é que a gente quer os efeitos colaterais de maneira errada. A gente vai dizer assim, mas ele não vai querer, ele não vai aceitar, ele não vai me ouvir. Problema seu, tira o BO da sua mão. Tira o BO da sua mão, irmão. Porque nós temos aqui um lema na nossa igreja. E sabe outra coisa que eu vou falar futuramente, que são sobre os ministérios. A gente acha que é preciso isso aqui, a gente evangelizar. A gente acha que aqui é o único lugar capaz de evangelizar. A gente acha que
tocando é a única coisa que é capaz para a gente fazer. É importante? Sim. Tem seu fundamento? Tem. Mas não é tudo. Não é tudo. Enquanto isso, o mundo está... O que está acontecendo, irmão? A gente falou aqui num crescimento proporcional de pessoas. A gente falou aqui sobre crescimento, eu usei números aqui, estatísticas, mas sabe qual é a maior religião que cresce hoje no mundo? O islamismo. Está bem longe de nós cristãos acompanharmos o islamismo. E sabe o que eles pregam no islamismo? Terror. Eles pregam morte. E a gente que tem a vida, a gente não consegue. Que porcaria de crente nós somos. Que porcaria de crente nós somos, irmão. Uns caras pregam aí, um cara que morreu, fanático, que não sabia ler nem escrever direito. Vocês sabiam disso? Que Maomé não sabia ler nem escrever. E o cara conseguiu arrebatar multidões de pessoas. Eu falo para vocês, sabe por quê? Porque a maioria das coisas que a gente canta e a gente ouve, a gente não vive. Números são números. E eu percebo o Brasil crescendo, mas eu vejo um Brasil crescendo de maneira evangélica, gospel, essas terminologias que às vezes me dá até nojo, de uma maneira totalmente deficiente. Eu acho que eu estou ouvindo o pastor Anderson demais. Porque ele ultimamente está sem filtro. Mas Deus me incomodou sobre isso. Deus me incomodou sobre isso. O ID. Por que você está aqui? Um dia alguém pregou para você, alguém evangelizou para você? Um dia alguém disse assim, olha, Jesus, ele consegue fazer isso e aquilo na sua vida? Por que você veio? Porque um dia alguém se dispôs, amém? Um dia alguém acreditou em você. Você está aqui porque, querendo ou não, há um vazio que precisa ser preenchido, irmão. Um dia alguém falou de você sobre um Jesus. Um dia alguém falou para você sobre alguém que pode mudar a vida. Um dia alguém falou para você de alguém que pode transformar sua vida. E eu falava aqui de um lema da igreja, quando eu usei o microfone como exemplo, que é o seguinte: o pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Só que nem o pouco a gente quer compartilhar. Só que nem o pouco a gente consegue dizer. Às vezes a igreja, eu falei de repelir, a igreja entra numas manias cheias de frescura, que às vezes ela repele as pessoas, ciúmes. Às vezes tem gente que vem para a igreja, mas não consegue olhar na cara do outro. Tem gente que tem ciúme porque um toca, o outro prega. Tem gente que tem ciúme porque um é líder, ele não. Tem um monte de bobagem no meio da igreja que repele as pessoas. E o evangelho está longe, porque o que as pessoas estão vivendo é religião. Religião, acha que vir aqui e sentar numa cadeira é suficiente, acha que vir aqui e ficar olhando para a minha cara 1h30 vai salvar, não vai, irmão. Ou você vive isso aqui, ou deixa eu te dar uma letra aqui real, inferno, irmão, inferno.
Minha cara não salva. O que salva é viver isso aqui. Viver religião é a coisa mais fácil do mundo. E Jesus odiava os fariseus por isso, porque eram religiosos. Quando eu pego aqui, se o meu coração não tiver temor sobre o que eu faço aqui, é inferno para mim. Inferno para mim. Se eu não tiver cuidado quando eu colocar os pés aqui, mas não só aqui, é na minha casa também. Isso é viver o Evangelho, isso é viver aquilo que Cristo deixou para que a gente pudesse falar. Eu fui ver o nascimento da igreja em Atos dos Apóstolos. Eu fui ler um pouco, como eu já li por várias vezes, Atos dos Apóstolos, mas eu fui levado lá a entender algumas coisas. Irmão, a igreja, ele fala assim, olha, e tudo que eles tinham, nada era de ninguém, mas era tudo compartilhado entre eles. Tudo era compartilhado. Um dia, Pedro, em uma das suas viagens missionárias, a Bíblia diz que um homem chamado Elimas, o mágico, estava com ele, e ele vendo o poder de Deus sendo manifestado na vida de Pedro, de forma poderosa, ele disse assim, Pedro, eu te dou dinheiro para que você passe para mim aquilo que você coloca na vida das pessoas. Sabe o que foi que Pedro disse? Miserável, corrupto, você não sabe o que fala. Vai pedir perdão a Deus, talvez Ele tenha misericórdia da sua vida. Hoje, você pregar o Evangelho, você tem que ficar, vou machucar. Toma cuidado, senão, vai doer demais. E se doer, a pessoa não vai mais para a igreja. Ai, meu Deus, toma cuidado. Pastor, não fala isso. Meu Deus, toma cuidado. Ô irmão, vai ler a Bíblia, irmão. Naquele tempo era pedrada, e era pedrada segura. E só ficava firme quem aguentava. Eu estou falando aqui de mimimi, tá? Eu estou falando de mimimi. O que eu quero dizer é assim, os doentes são curados. Você pode entrar aqui, cheio de BO. Você pode vir aqui triste, você sai alegre. Você pode entrar aqui depressivo, você sai curado. Você pode entrar aqui enfermo, você sai curado. Mas depois que a palavra entrar em você, irmão, depois que a palavra entrar em você, você vai ter que deixar toda a mimizada de lado e virar soldado. Porque essa é a missão. Essa é a missão, irmão. Esse é o propósito de Deus, é nos forjar. Quem gosta de frescura é o diabo, que coloca um monte de frescura nas pessoas, que fica, não gostei, não tem nada a ver comigo. Aí fica lá, todo parecendo um bebelozinho de coisa que não pode nem ralar aqui. Irmão, nós somos soldados. Eu sempre vejo, o André gosta muito desse negócio de paintball, né? Airsoft. Até as coisas mudam até as frescuradas mudam de nome. Mesma coisa. Tiro. Tem equipe, não tem? Tem estratégia, não tem? O propósito é o quê? Vencer e cumprir as missões, não é? Qual é o propósito da igreja? É pregar o Evangelho. A nossa missão é ir e anunciar Jesus. E pregar o Evangelho verdadeiro.
O que Jesus está nos falando aqui que vai acontecer? Os sinais dos que creem. Sabe, eu falei aqui, sabe por que muita gente às vezes não acredita mais? E infelizmente muitos usam isso para usar a igreja para... Os sinais dos que creem. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar, aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ô irmão, um dia eu estava lá na igreja, irmão. Chegou um obreiro lá, mais suado do que tampa de chaleira. Ai, pastor, tem uma menina endemoniada ali, só precisa ir lá. Eu falei, mas você não estava lá? Não, é aqueles demônios, falou que vai matar ela. Eu olhei para o obreiro, eu falei, você está de brincadeira comigo? Por que você não repreendeu? Pastor, o senhor não está entendendo, é espírito de morte. Eu falei, eu estou entendendo muito bem. Eu não estou entendendo, é a sua covardia. E eu tinha acabado de abrir a igreja. Eu falei, vou ter que fechar, vou ter que ir lá. Eu falei, fica aqui, aonde é? Ali na viela, tal, a mãe dela vai estar lá na porta. Eu cheguei lá. E eu falei, oi, tudo bem? Tudo. Eu falei, pastor, ela está lá na cama. E o diabo disse que vai levar. Aí eu falei, não vai levar. Vamos lá. Ela tinha colocado um monte de vela ao redor da menina. Eu me senti num terreiro. Na hora que eu entrei assim, eu falei, o negócio aqui está... Eu falei, apaga as velas. Aí ela falou, não, e se ela morrer sem luz? Eu falei, ela não vai morrer. Você não está entendendo. A menina, a cama dela era vela dos dois lados. E ela deitada na cama, pálida, da cor desse papel. Da cor desse papel. E eu falei, apaga todas essas velas. Ela falou, não. Eu falei, apaga as velas. Você me mandou chamar? Então, ela apagou. Eu peguei na mão dela, estava gelada. Ela não tinha reação nenhuma. E a mãe dela chorando. E eu falei assim, encostei perto dela, segurei na mão dela, falei, espírito de morte, demônio que quer levar essa menina, em nome de, irmão, é aqui que está tudo, em nome de Jesus, não era no meu nome, a autoridade não é minha. O que aquele obreiro não entendeu é o que está escrito aqui. Esses sinais vão acompanhar quem crê. Estes sinais vão acompanhar quem crê. Em nome de Jesus, menina, esse demônio não vai te levar. Irmão, os lábios dela voltou a ter cor, ela abriu o olho. Eu dei um abraço nela. Eu falei, filha, Jesus te ama e Ele quer te salvar. E ela começou a chorar. Eu não pude ficar lá porque eu tinha que voltar para a igreja. Porque o obreiro ficou lá, eu fiquei com medo. Vai que aparece alguém demoniado, ele tranca a igreja. E sai correndo. Eu falei, se eu chegar lá, esse cara aparecer alguém demoniado, ele correr. Aí misericórdia. Aí não tem culto. Eu só falo demônio expulsar o cara de dentro da igreja. Eu falei, filha, vai para a igreja, aceita Jesus. Essa autoridade aqui não é minha, não é do pastor Ronaldo, não é do Ronaldo, não é da Daiane, do Jones. Essa autoridade é de Jesus, irmão, e ela tem que estar sobre você. Você é Deus que está falando aqui, é Jesus que está falando. Se você pegar o nome dele, ele está... Irmão, você tem ideia do que ele está dizendo aqui? Você pode beber veneno por engano, lógico.
Você não vai pegar agora, chegar em casa, Jesus me salva, vou tomar esse veneno de rato aqui. Não, pelo amor de Deus, irmão. Por engano, se alguma coisa acontecer por engano, a morte não é a nossa dona. É isso que Jesus está dizendo. É isso, é essa autoridade que Ele quer colocar sobre a sua igreja. Eu não vou lembrar o nome dele, mas a Dai vai lembrar. Tem um pregador, já vou encerrar. Um pregador chamado Todd, do Jesus Cope lá, que ele posta direto, um cheio de dread. Todd White. E eu estava ouvindo um testemunho dele, cara, sabe assim, quando o Espírito fala assim, toma na sua cara, seu trouxa. E eu peguei lá e eu falei, mano, que louco. Ele falou que tinha tretado com a mulher dele em casa, e a mulher dele disse assim, olha, eu vou no mercado, mas não é para você ir. Fique em casa. Se a minha mulher diz isso, irmão, eu dou pulo de alegria. Não vai no mercado. Eu, glória a Deus, filha, vai lá sozinha, que eu odeio o mercado. E ele queria ir no mercado, ele disse que ficou lá, e de repente o Espírito Santo falou assim para ele, vai no mercado. Aí ele falou, não, ela está com raiva de mim. Faça qualquer coisa, mas não desobedeça a sua mulher. Amém? Aos homens, amém? Senão a treta está formada. E ele disse assim, só que eu obedecerei, como disse Pedro, os homens ou a Deus? A Deus, irmão. Ele disse que foi no mercado, está lá, a mulher estava aqui numa gôndola, ele falou, foi para outra. Aí ele falou, vai Espírito Santo, o que o Senhor quis? Por que o Senhor me trouxe aqui? Ele disse que olhou para uma mulher, a mulher estava numa cadeira de rodas. Irmão, é louco, cara. É louco. A mulher estava numa cadeira de roda. Aí ele disse assim, vai lá e ora por ela, e ela vai andar. Aí ele disse assim, e ele é bem louco, ele falou, eu vou. Chegou lá, aí ele falou, oi, tudo bem? Como é que está a senhora? Tá, não sei o quê. Posso orar por você? Ela disse, não. Aí ele, não, mas eu só quero orar por você e tal. Ela disse, não. Não, você não está entendendo, é que eu sou de uma igreja, ela falou, também sou. Eu vou numa igreja há tantos anos assim, e, tá. E ela estava com uma menina do lado, neta dela. E aí, ela disse assim, não, mas deixa eu orar por você. Ela falou, não, irmão, você não está entendendo, eu já vou numa igreja, assim, assada, faz muito tempo que eu estou sem andar, eu tenho um problema na coluna, assim, assado, tal. Ele falou, deixa eu orar por você. Ela falou, não precisa. Aí ele virou para a menina, estratégia. Ele falou assim, você já brincou alguma vez com a sua avó? Aí a menina disse assim, nunca brinquei com minha avó, porque ela sempre esteve na cadeira de roda. Aí ele disse assim, você sonha um dia em brincar com a sua avó, em correr com sua avó? Aí a mulher falou assim, para! Não usa a minha neta para você falar esse tipo de coisa. Aí a menina disse assim, vó, mas eu queria tanto brincar com você. Aí ela disse, filha, não acredita nesse homem. Cara, e ele tem uns dread bem louco. Cara, a loucura de Deus é perfeita, irmão. Acho que a mulher olhou para ele, não viu um engomadinho de terno e gravata, tal, falou, mano, esse cara aqui vem falar para mim, você é louco. Vou na igreja lá, o pastor prega direto, não sei o quê. Lá. Aí ela falou assim, você tem vontade? Então pede para sua avó para eu orar por você. Aí ela disse assim, vó, deixa ele orar. Aí ela falou assim, não, você não está entendendo. Aí ela disse, ai, vó, deixa ele orar por você. Aí ela disse assim, tá bom, eu vou deixar, viu? Mas se não acontecer nada, é problema seu. E ele disse que a mulher dele passou assim na gôndola. Olhou para ele e disse assim, o que você está fazendo aqui? Aí ficou assim, olha, essa mulher quando está brava. Mulher quando está brava tem um olhar especial, ela olha assim, ó. Você já está ligado que ela está brava. Aí ela ficou lá, olhando, só o que ele estava fazendo. Aí ela disse assim, pode orar. Pode orar.
Ah, irmão. Ele disse que colocou a mão sobre aquela mulher. E ele disse assim: Jesus, o Senhor não mandou eu sair de casa para eu passar vergonha aqui. O Senhor não me fez eu sair de casa, vir no mercado onde minha mulher está, para depois ela virar para mim e falar um monte. O Senhor não fez isso. Então, na autoridade agora do teu nome, não é no meu, é do teu nome, que essa mulher levante agora. A mulher disse que estava orando, aí ele disse que quando ele colocou a mão nela, ele ouviu um estalo. E ela fez assim, ai. Ela disse assim, não se preocupe, só fica de pé. Ela disse assim, mas ele falou, não duvide, fica de pé. Diz que ela colocou a mão na cadeira de roda, se apoiou com um pouco de dificuldade no começo, e ele disse assim, anda filha, você não está entendendo, é o poder de Deus que está agindo aqui. Aí disse que ela deu o primeiro passo, ela falou, aí a filha começou a chorar, a neta começou a chorar já, disse, vó, a senhora está de pé. Aí ele falou assim, você não está entendendo, vai. Ela deu outro passo, começou a meio assim, aí ela falou, solta, larga tudo, anda. Diz que ela deu o segundo, daqui a pouco ela já estava andando mais rápido, ele disse assim, corre. Aí ela começou a correr, igual a velhinha corre, ele falou assim, você está curada, você está curada. Ah, irmão, irmão, isso é Deus, cara. Aí ele disse que a mulher dele estava lá no corredor olhando para ele ainda brava. Aí ele chegou na neta e falou assim, vai lá, aquela é minha mulher, pede perdão para ela, diz que a sua avó não andava e agora ela está correndo. Irmão, esses são os sinais de quem crê. E esse poder e autoridade está sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida. Pastor, o senhor está dizendo, aonde eu vou pôr a mão vai curar? Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é para você obedecer aquilo que Deus mandar você fazer. E se Ele mandar você orar por alguém para ser curado, se Ele mandar, agora tem que ter um nível ali, hard com Ele. Entender quando Ele fala. Novas línguas. Línguas estranhas. Isso aqui se cumpriu lá em Atos 2. Ele falou assim, falarão em novas línguas. Faz quanto tempo que você não fala na língua dos anjos? Faz quanto tempo que você não troca uma ideia com Deus? Assim, tipo, todo mundo passar e falar, mano, que língua é essa? Árabe. Nunca vi. Mais difícil que escrever em japonês, isso que ele está falando aí. O ID, ele vem acarretado do poder de Deus sobre nós. O ID, ele vem sobre a nossa vida para a gente exatamente fazer o que Ele manda fazer. Jamais, o que infelizmente acontece hoje é que pessoas têm a capacidade tem o dom, porque eu vou falar dos ministérios, você vai entender, tem um dos ministérios na vida sobre curar e usa isso para as riquezas, não pode. Jesus nunca curou alguém e pediu dinheiro. Jesus nunca usou isso para extorquir pessoas. O que de graça recebei, de graça dai. Dai. E aqui eu escrevi, para encerrar. Esse quem crê e for batizado será salvo. Ele vem com libertação, novas línguas, proteção e poder de Deus. Essas 4 coisas aqui, irmão. Ele te liberta, Ele te dá novas línguas, Ele te dá proteção e Ele te enche de poder. Se coloque de pé.